Glória a Deus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Está começando neste momento o programa Nosso Setor aqui na RBC, programa da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que traz a você notícias, informações de todos os principais acontecimentos da nossa igreja Assembleia de Deus, não somente em São Paulo, mas em todo o Brasil, e reunidos aqui adorando, glorificando ao Senhor Jesus nessa 73ª Escola Bíblica de Obreiros. Essa programação de hoje tem comigo aqui ao meu lado o pastor Paulo Gonçalves. Da paz do Senhor, pastor Paulo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, pastor Paulo, pastor que é lá de Rondônia. Rondônia, Cacoal. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando com o pastor aqui sobre os projetos que o pastor tem, já assumiu há muito tempo, né? Ele só vem desenvolvendo. E é isso aí, projeto da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, e nosso pastor é o projeto Filadélfia, né? Muito bem. E falando sobre evangelismo nessa manhã, falar um pouquinho sobre os principais projetos. Eu ganho mais um, eu quero ganhar almas, como eu faço é trabalho de evangelismo, e a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus trazendo aí para você os projetos, e o nosso querido pastor que está na frente desse projeto já faz quanto tempo, pastor? Há 30 anos. 30 anos só? 30 anos. Nós vamos alinhando aqui com o pastor, porque eu sei que eu vou ter muita pergunta aqui para fazer hoje, pastor. Amém. Eu sei que o senhor tem muito a falar sobre esse projeto, mas vamos primeiro identificar da onde o senhor congrega, convenção e tudo mais. Sim. Por favor. Eu congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cacoal. Meu pastor presidente é o pastor Roberto Alves Varjão. O presidente da nossa convenção, a Semadeiron, é o pastor Nelson Lutemberg. Muito bem, e nós estamos então com o pastor dentro desse projeto de comunicação já há um tempo, da área de evangelismo, esse projeto que entrou aí para atender a nossa igreja lá na convenção, na verdade, né? Toda a convenção está atendendo. Nos fala, pastor, já começa a nos falar um pouquinho sobre o projeto, que é esse projeto Filadélfia. Então, esse projeto Filadélfia, o CEF, Curso de Evangelismo Filadélfia, nasceu da necessidade de ter uma ferramenta para capacitação dos crentes na área da evangelização. E começamos pequeno, né, como não tem como começar grande, e começamos a estudar, pesquisar, e também trabalhamos durante 12 anos aproximadamente numa secretaria de evangelismo, e hoje é uma realidade. Nós começamos dando palestra pelo Brasil, e como a gente terminava engessando as pessoas de tanta informação, não era tão produtivo as palestras, deu muito resultado. Então aí nós, orando a Deus, e tivemos o entendimento de criar o curso, e por bondade e misericórdia de Deus, a nossa convenção, por meio do pastor Nelson Lutemberg e o Conselho de Educação e Cultura, entendeu que o curso seria uma ferramenta para auxiliar crentes, né, obreiros em geral, para as tarefas da evangelização. E hoje é uma realidade. Muito bem. Nós temos aqui, pastor, dentro desse curso, na informação já prévia passada, nós temos aí 1.300 alunos já alcançados. Então, nós temos 1.300 alunos já alcançados, já trabalhando, já praticando, envolvendo os departamentos. E aí tem também a informação que além de são 30 anos de pesquisas e práticas para gerar esse curso. Então, aí diz aqui que o senhor leu mais de 400 obras. 450 obras. Que bênção. Então. E aí e ter a mente então aí voltada para o projeto, todas essas obras focadas em evangelismo. Evangelismo, evangelização, integração e discipulado. Olha isso, que bênção. Pastor, me fala um negócio, a questão da credenciamento no Conselho de Educação e Cultura da Convenção. Então, nós estamos prestes a ouvir o sim do pastor Douglas, que é o presidente do Conselho de Educação e Cultura da nossa convenção. O material já foi encaminhado e está sob análise, e nós trabalhamos o material dentro das exigências que pede a CGDB, a nossa CPAD,
trabalhamos aí com mais de 150 obras da casa, né? Foi onde nós conceituamos a palavra evangelismo. Muito bom. Congregações nos bairros, eles focam no evangelismo, mas eles não têm uma preparação para isso. Então, o CEF, ele tem esse diferencial. Primeiro, ele não é um curso de teologia. Ele também não gera novas tarefas na igreja. Ele apenas autentica as tarefas originais. E ele não concorre com nenhum outro curso. Ele é uma ferramenta. Por exemplo, a palavra evangelismo, ela tem dois conceitos. Ela tem um conceito popular e ela tem um conceito teológico. Só que de repente, por tradição, a gente usa a terminologia evangelismo no lugar de evangelização. E isso faz toda a diferença. O pastor Gesiel Gomes diz que, uma fala dele, ele diz que tudo aquilo que é semelhante a gente não consegue conceituar. Então o evangelismo é muito parecido com a evangelização. Mas na realidade o evangelismo é a teoria sobre o evangelho. O evangelismo é um ensino sistemático dos métodos de como evangelizar, integrar e discipular o novo crente. Então, qualquer forma de evangelização, primeiro tem que consultar o evangelismo, porque o evangelismo é essa parte teórica, vai trabalhar a parte organizacional, a parte operacional, em que contexto o pecador está inserido, a igreja. Só vê então que nós usamos então de forma errada a expressão vamos fazer evangelismo hoje. Pois é, então, olha só como é que isso é interessante. Na realidade, o evangelismo é para os crentes, a evangelização é para o não crente. Olha isso aí. Então, aprendendo, Escola Bíblica de Obreiro, 73ª Escola Bíblica de Obreiro, e nós estamos aprendendo aqui hoje a diferença entre evangelismo e evangelização. Olha aí, evangelismo então é para os crentes. É o ensino de como fazer. E a evangelização é o a trabalho ação, é a prática. É a prática, olha isso aí. Muito bem, bem colocado para nós nessa manhã, aprendendo um pouquinho sobre tudo isso aí. Então continua, pastor, nos falando sobre isso. Eu vi aqui que o senhor teve aí grandes professores, né? Entre eles. Então, por bondade e misericórdia de Deus, na prática eu me sinto como uma continuidade do José Maria Cantelli, um pastor que era uma pessoa que me influenciou muito, e o pastor Valdir Bícego. Então a gente veio dessa linha. Muito bom. O pastor Valdir foi sempre um grande ensinador, né? Foi realmente deixou um legado, deixou uma história marcante no Ministério do Belém e nas igrejas do Brasil. Todo mundo que fala, lembra do nome. Nós sabemos do quanto ele se empenhou na área de evangelismo e da evangelização. Nome Projeto Filadélfia. Nos conta um pouquinho da história deste projeto e dos livros que fazem parte também do curso de Evangelismo Filadélfia. Então, nós partimos o nosso conhecimento sobre evangelismo partiu de uma necessidade. Eu estava numa congregação, num devido campo, e o pastor me solicitou que eu escrevesse alguma coisa sobre evangelismo para mim compartilhar com os obreiros dele numa reunião. E o que eu fiz? Eu tinha muitos recortes sobre evangelização, sobre prática de evangelização, e tive uma iluminação. Vou pegar o dicionário teológico da casa, pastor Clodionor Corrêa de Andrade, vou ver o que quer dizer evangelismo. Quando eu me deparei com a explicação do pastor Clodionor, a minha vida mudou completamente. Também. Pensei comigo, ou eu estou errado e todo mundo está certo, ou todo mundo está certo e eu estou errado. E aí, quando a gente vê que evangelismo, dentro daquela terminologia que o dicionário apresenta, era tudo aquilo, aí eu comecei a trabalhar. Fui para a grande comissão. E foi dentro da grande comissão de Jesus que eu pude conceituar evangelismo, evangelização, integração e discipulado. Pastor,
o senhor falou sobre o trabalho a diferença, e eu ia fazer a pergunta, o senhor falou do discipulado agora. A questão, então, a evangelização é o trabalho externo, é o resultado do trabalho de evangelismo, que é o ensinamento aos irmãos, aos líderes da igreja, e o discipulado é o trabalho, então, da educação cristã. Da educação cristã implantada nesse novo crente. Para o novo convertido. E para o adolescente, para aquele que está crescendo na igreja. Perfeitamente. Até quando serve o discipulado na vida de um cristão? Então, essa é uma pergunta tremendamente importante. Nós abordamos isso no módulo 5º. São duas perguntas bem interessantes. Quanto tempo leva a integração? A resposta é: depende do contexto em que essa pessoa está inserida. Às vezes a pessoa converte a Cristo, ela é integrada à igreja, vem para o discipulado, 6 meses ou 4 meses ela já batiza. E às vezes tem novo crente, tem pessoas que vêm para a igreja, aceita Jesus, é integrada, mas não batiza tão rápido, porque funciona assim. Ele vem para a igreja, aí precisa fazer a integração social, a integração cultural, a integração espiritual, a integração doutrinal. Então, de repente, a integração espiritual foi fácil, mas a integração cultural não foi. Então, todas essas etapas precisam ser contempladas, porque existe a educação religiosa que ele traz para a igreja. Sim. Mas depois vem a educação cristã, que essa é que vai gerar o caráter de Cristo na vida dele. Então, é indefinido dizer quanto tempo ele deve ficar no discipulado. Na realidade, o conceito teológico do discipulado é a vida toda. Porque, veja bem, através do ismo, a gente planeja, através da evangelização, a gente ganha, através da integração, a igreja facilita a chegada e a permanência desse novo crente na igreja, e através do discipulado ele recebe a nutrição, a educação cristã. Ele pode se batizar antes de terminar esse discipulado, mas ele pode batizar depois também. E depois que ele se batiza, ele precisa ser inserido no serviço cristão. E depois que ele é inserido no serviço cristão, aí ele vai aprender aquilo que Jesus falou. Porque primeiro você vai, faz discípulo, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois vem uma parte que é muito esquecida: ensinar ele a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Aí é a vida toda. Pastor, nessa parte do crescimento de uma congregação, de uma região, vamos dizer assim, mais voltado à congregação, aquela congregação que às vezes está um pouquinho afastado, está numa comunidade, a ânsia do dirigente de ter uma igreja cheia, ela peca na questão de inserir a pessoa, a questão do batismo, se a pessoa está preparada então para batizar, sem estar preparada culturalmente, a mente, com as religiões que ele trouxe da família, e também não está preparado ainda, sabendo realmente quem é Cristo. Agora, aí essa é uma falha, né? Uma falha que eu creio que falta um pouco disso para nós, não como membros, como pastores às vezes, mas falta na nossa liderança, talvez, no ministério. Estou falando geral, não estou falando esse preparo, esse conhecimento de trazer então uma preparação dos obreiros que são dirigentes. Então falta a preparação dos dirigentes. Efésios 4 é chamado de o colegiado magistral da igreja. Observe que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, Deus deu dons ministeriais para a sua igreja, para aperfeiçoar a igreja. Muito bem. Para o seu crescimento. E Paulo diz que Deus colocou cada membro no corpo como ele quis. Então o corpo está pronto, só que ele tem que ser aperfeiçoado. Pastor, o irmão Ismael Silva, ele está fazendo uma pergunta aqui. Ele quer saber se é errado dizer, colocar ali departamento de evangelização. Então, é muito interessante essa pergunta. Deus abençoe. Irmão Ismael, sua pergunta é muito pertinente.
eu até acho muito interessante isso, porque a gente trabalha isso. Por exemplo, a igreja hoje ela está departamentalizada. Só que quando criaram os departamentos, quem os criou não pensou que esses departamentos, no futuro, iria trazer um efeito ao contrário para a igreja. Então a igreja foi departamentalizada. Amém. Com a visão do evangelismo, vamos dizer, departamento de oração, departamento de mocidade, de varões, existe vários, cada igreja tem o seu departamento. O único departamento que não deveria existir era o departamento de evangelização. Porque se essa visão de evangelismo se a igreja tivesse dado a continuidade de Jesus e dos apóstolos, hoje não teria departamento de evangelização. Poderia ter outros, porque a evangelização não está limitada a departamento nem a secretaria, é a igreja toda. Eu acho muito legal quando o pastor fala assim, ó, ali é o departamento de evangelização, ali é o departamento da mocidade, departamento de oração, departamento dos varões, departamento de criança. Agora, eu não vou apresentar para vocês o departamento de evangelização, porque a evangelização aqui é a igreja toda. Já tem pastor com essa mentalidade, e essa é a mentalidade da igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha departamento. Sim. Essa pergunta do irmão, ela é propícia, porque não podemos criar o departamento, mas a fala, evangelização ou evangelismo? Departamento de evangelismo. Na realidade, ou evangelização. Então, na realidade, não é departamento de evangelismo. O correto é secretaria de evangelismo. A secretaria. Secretaria. Que aí tem um irmão líder que cuida e organiza. É porque funciona assim: a secretaria de evangelismo tem um gestor de evangelismo. Nessa secretaria deve ter um gestor de evangelismo, um gestor de evangelização, um gestor de integração, um gestor de discipulado. Aí a gente fecha a conta da grande comissão. Senão fica uma lacuna, fica aberto. E quando ele pergunta se é correto falar departamento de evangelização, eu não vou dizer que é um erro grave, só não é educativo. Eu penso que se a gente pegar a mentalidade da igreja primitiva e o que propõe a grande comissão, em menos de 3, 4 anos a gente consegue ter aí talvez 50% da igreja com essa mentalidade. Muito bem. Que essa é a mentalidade bíblica. Pastor, ele compete aí, são quantos meses para o curso? Então, o CEF ele foi programado dentro da grande comissão. Seriam 4 módulos: evangelismo, evangelização, integração e discipulado. Como o módulo 1, que trabalha essa parte organizacional, a parte operacional, a parte tática, então nós tivemos que distribuir em 2 módulos. Ah, entendi. 2 módulos. O módulo 1 e 2. O módulo 1 e 2 é o ISMO, essa Certo. parte organizacional, da departamentalização, da criação da Secretaria de Evangelismo, a integração dos departamentos para a evangelização, a integração, o discipulado, porque na realidade o evangelismo ele vai fazer o quê? Uma consulta, um mapeamento para que cada crente da igreja saiba qual a sua função, além de crente na igreja. E tem pessoas que têm vocação para o ismo, né? Sim. E outros têm para a ação. De qualquer forma, ele está envolvido aí na grande comissão. Pastor, administrar a igreja, cuidar disso aí, o senhor acha que na hora que o curso entra trazendo algumas informações, causa ciumeira nos pastores? Não. Eu estou perguntando, porque tem pastor que... Não. Eu gostei do senhor falar, e até o senhor mostrou aqui aquele quadro organizacional, aquele... do módulo Organograma. 5, o organograma. Aham. E eu achei interessante a aplicação dele nos módulos, porque cada equipe tem seu líder, cada líder Está subordinado a quem e sabe qual é a sua missão. mas no final todo mundo fazendo um pouco para que o final do trabalho seja participativo, que todos cooperem para o bem do crescimento do evangelho, né? E para a formação do crente, daquele novo convertido, daquele casal, daquela pessoa que está com problema, no aconselhamento, na capelania, no evangelismo da rua, né? Evangelização. Rua, a evangelização, Isso. o evangelismo pessoal do crente na evangelização. Então nós temos aí, aí só falou do pato. Eu gostei disso aí, eu gostaria que o senhor falasse para os ouvintes a questão do pato. Então, veja bem, a grande comissão ela tem um objetivo. Eu acho interessante que quando Jesus fala para os seus discípulos,
Ele reúne os discípulos, alguns creem e outros não creem. Mas ele diz, vocês vão e façam discípulo. O que eu acho interessante em Jesus é que ele não apresenta método, ele apresenta a função. A forma é por conta de cada um que vai. Certo. Por exemplo, você vai evangelizar grego, é uma mensagem. Vai evangelizar romano, é outra mensagem. Os evangelistas fizeram isso. Mensagem de Mateus para judeu, mensagem de Marcos para os romanos, mensagem de Lucas para os gregos e mensagem de João para a igreja e tal, e assim. Então, eu acho muito interessante essa parte. Agora, veja bem, a pergunta que o senhor fez. O evangelismo é a única matéria, é o único estudo que eu percebi até hoje que ele traz uma harmonia. Por exemplo, a partir do momento que eu faço a integração dos departamentos para a evangelização, cada departamento vai entender que ele está fazendo a sua parte, mas ele não termina aquilo que ele faz. O outro é que termina. É mais ou menos assim, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Então, o que seja, se numa equipe 2 pessoas estiverem fazendo a mesma coisa, uma está sobrando. Então o evangelismo ele vai trabalhar isso. Por exemplo, você vai fazer um culto num lar, por que você tem que ter 2 presbíteros lá? Um está sobrando, aqui. Esse um deveria estar fazendo um culto num outro lar. Aí você tem num culto no lar 2 pastores, 3 presbíteros, 5 cantores. E qual é o contexto do lar? O ismo é que vai dizer quantas pessoas tem nesse lar, quantos assentos tem. Então, assim, a pós-modernidade, ela trouxe essas mudanças. Antigamente falavam nos pontos de cultos, que era uma coisa interessante. Só que os pontos de culto hoje, em muitos lugares, nem fazem mais. Por quê? Onde não tem essa organização do evangelismo, da evangelização do discipulado, as pessoas começam um ponto de culto, ela já começa a pensar ali numa estrutura de congregação, já vem aquela disputa ali de quem vai ser o pastor, já quer montar uma diretoria de ciclo de oração. Eu acho muito interessante que num ponto de culto as pessoas querem montar uma diretoria já, como se fosse uma igreja organizada. Então, se partir para a evangelização, eu acredito que essas organizações virão, mas não é educativo já começar com toda essa estrutura. Então eu estou numa congregação e eu creio que isso deve partir do líder maior do setor, do presidente, mas assim, eu estou numa congregação e eu quero ter um núcleo. Sim. Aí nos conte aqui como nós podemos ter um núcleo. Nós temos aqui um folder, né, falando sobre isso, mas o senhor claramente poderá nos explicar como ter em mãos fazer parte desse projeto. Veja bem, cada setor ou campo tem a sua realidade. Aqui em São Paulo tem os campos autônomos, né? Sim, interior campo e capital setor. E capital setor. Então, se o irmão é daqui da capital e você é pastor de uma congregação, você pode conversar com o seu pastor, pode apresentar para ele essa ideia, e o seu pastor vai dizer, de repente, se isso é bom para a sua congregação, seu pastor vai logo pensar, não, se for bom para vocês, tem que ser bom para o setor todo. E pode ser implantado o curso no setor e em todas as congregações do setor. Por que é importante, pastor, cada congregação ter o seu núcleo? A evangelização é uma das coisas que não pode ser centralizada. Porque não tem como você centralizar a evangelização por causa das realidades culturais. De um bairro para o outro muda tudo. É verdade. O ismo quer saber, é classe alta, é classe média, qual é o contexto que esse pessoal está inserido. Então tem toda essa história, por isso que é interessante cada núcleo ter o seu professor, ter o seu grupo, o núcleo pode ser aberto, a partir de 12 pessoas você já pode ter um núcleo lá na sua congregação. Quem deve ser o público-alvo? A igreja toda, mas vamos melhorar isso, né? Por exemplo, a dirigente do círculo de oração deve vir para o curso. Por quê? O círculo de oração nasceu para orar. Muito bem. Agora, para você trazer o pessoal do círculo de oração para a evangelização, só através de uma educação, isso leva tempo.
Pastor, o senhor está falando aqui, o tempo vai correndo e a mente vai trabalhando. Vai trabalhando. Aqui o curso fala que a estrutura do curso ela tem uma duração de até 5 meses para poder, ou seja, é um módulo por mês. Um módulo por mês. Agora, o senhor falou de se cada congregação tem o seu núcleo, sim, é importante, é interessante, mas se não tiver, pode juntar-se na sede do setor e fazer ali, ajuntando os irmãos, membros das congregações e fazer esse curso todo mundo junto. A ideia é que cada congregação tenha o seu núcleo. Dependendo da organização do setor, então o CEF respeita essa forma, né? Porque de repente vários trabalhos importantes da igreja é centralizado e dá certo, mas isso também vai depender do contexto que a igreja está inserida. Vamos imaginar que um professor vai falar para uma turma aí de 50, 60 pessoas de vários bairros. Então esse professor, ele precisa de ser transculturado, ele precisa de ter um conhecimento bem amplo para ele não falar para a turma algo que contempla só a sede, tem que contemplar todos os setores. Muito bem. Aí, irmão, você que o tempo é curto, não dá, nós ficaremos aqui a tarde inteira falando sobre esse projeto e nós não temos esse tempo. Você procura aí o site, né, o CEF Filadélfia, www. O ceffiladelfia.com.br. Então, e nossos irmãos também atendem aí pelo Zap, tem os telefones aqui dos nossos irmãos do Instagram. O Instagram o @Filadélfia Oficial. Você tem também aí o Zap, é o 69, o prefixo lá de Rondônia, telefone 999-976601. Também tem um Zap, o telefone prefixo 69, é o 98487-9662. Muito bem, está registrado. Uma equipe lá maravilhosa para responder e atender os irmãos e abrajar o seu núcleo. Muito bem, então abra correndo urgentemente. Eu aprendi muito, pastor Paulo, eu sei que não dá aqui para a gente esmuiçar esse assunto nesse pequeno tempo que nós estamos aqui, mas como todo o programa Nosso Setor, nós encerramos antes com uma palavra de Deus e o Senhor tem a liberdade de nos trazer uma palavra. E logo após estaremos orando pelos nossos ouvintes, orando a todos os nossos queridos irmãos. Então você que faz parte aqui da programação, acompanhando nesta manhã, é o curso CEF, Curso de Evangelismo Filadélfia. Muito bem, capacitando aí vidas para ganhar almas, com o pastor evangelista, pastor Paulo Gonçalves. E aqui tá aqui os módulos, a gente tem visto aqui no folder, é bem instrutivo, é bem fácil o entendimento. Público-alvo, gostei muito disso aqui, pastor. Pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, cooperadores, porteiros, pregadores e membros, ou seja, para todo mundo, né? Novo crente. E o novo crente é aquele que passa para o outro lado, né? Aí, mas quando o senhor fala aqui, esse novo crente, o novo convertido, o dirigente, as lideranças, estão tudo dentro da parte da membresia da igreja, né? Então, para todo mundo, para todos nós. Pregador itinerante. Eita, isso é maravilha, viu? Bom demais e estar aprendendo um pouco que eu ouvi aqui, o senhor falar, eu aprendi demais, pastor, muito mesmo. Eu quero chamar a atenção do ouvinte para um texto bíblico que nos diz o seguinte, Mateus capítulo 28, versículo de número 16. E os 12 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E, quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Querido ouvinte, você que está conectado aí na RBC 1350 AM, temos aqui um texto onde, resumidamente, a palavra fala da missão da igreja. A igreja tem uma missão. Todos nós sabemos que a missão da igreja é
a gente diz, a missão da igreja é a evangelização. O que eu acho interessante na grande comissão é algo interessante que Deus criara. Deus cria o plano da redenção. Dentro do plano da redenção nós temos a grande comissão. E a grande comissão ela tem 4 faces. Todo crente deve saber disso. 4 faces. A primeira face da grande comissão é o evangelismo. A segunda face da grande comissão é a evangelização. A terceira face da grande comissão é a integração total dos novos crentes. E não só dos novos crentes, mas como a integração de pessoas não crentes também. Integração de pessoas que vêm para a nossa igreja de outros ministérios também. E a quarta face da grande comissão é o discipulado bíblico cristão. Essas são as 4 faces da grande comissão que podemos contemplar aqui no texto sagrado. Mas eu quero simplificar aqui dizendo como fazer a missão, como cumprir essa missão da evangelização. Eu posso usar aqui um exemplo muito comum, que é o exemplo da máquina de lavar. Eu acredito que todo internauta sabe o que é uma máquina de lavar, chamada de centrífuga. A igreja do Senhor tem uma missão de fora para dentro, mas ela também tem uma missão de dentro para fora. Israel tinha uma única missão. A missão de Israel era uma missão chamada missão centrípeta. As nações tinham que vir a Israel. Ana tinha que ir de ano em ano. O superintendente da rainha de Candace foi a Jerusalém. Então tinha um negócio de ir. E essa missão de Israel ela era interessante, porque Israel não precisava de fazer cruzada, Israel não precisava de sair para a evangelização. Bastasse Israel adorasse a Deus, não se envolvesse com ídolos e cresse que Deus era o único Deus, as nações tinham que vir a Israel. A rainha de Sabá veio de uma distância, foi uma distância grande para ver a sabedoria de Salomão. Então, subentende-se que a missão de Israel era centrípeta. É interessante observar também que no culto de Israel o pecador não tinha vez. O pecador ficava do lado de fora. Eram as festas santas do Senhor. Agora, a igreja de hoje não pode imitar as formas de Israel na dispensação da graça. Quando o Senhor cria a igreja, Ele cria a igreja com uma função a mais. A missão centrípeta da igreja, que é o aperfeiçoamento dos santos, que é escola bíblica dominical, os simpósios, os ensinos, os cursos de aperfeiçoamento, tudo isso é a missão centrípeta da igreja, ou seja, a missão de fora para dentro. Mas acima de tudo, a igreja tem uma missão centrífuga, que é a missão de dentro para fora. O exemplo da máquina aqui que eu quero dar é que quando você coloca a máquina para funcionar, as senhoras ou os senhores também, aí você liga a máquina, ela puxa a água, missão centrípeta, ela puxa o sabão, ela puxa o amaciante e ela começa a movimentar em torno de si mesmo, ela começa a centripetar, ela dá muitos giros. Quando ela está centripetando, podemos observar que a roupa vem para o centro da máquina. Quando ela começa a centrifugar, as roupas saem do centro e vai para as laterais. Então, qual que é a mensagem que a gente aprende de uma lavadora? Temos que fazer a missão centrípeta, sim. Vem para o centro. Mas nós não podemos ficar só no centro. Nós temos que ir. Glória a Deus. Nós temos que ir. E este ir deve ser feito dentro da realidade de cada congregação. Em hipóteses algumas, a intenção do CEF é criar padrão de evangelização, de criar método de evangelização. A igreja não pode ser engessada com formas, com método. Mas a função, qual que é a função? Ide, vão, façam discípulos. Como fazer?
faça dentro da sua realidade. Vai a pé, de carro, moto, avião supersônico, barco, não importa, cadeira de roda, vão e façam discípulo. Esta é a suprema missão da igreja. E essa missão não pode ser terceirizada. Ela não pode ser terceirizada. Então, quando a igreja pratica mais a missão centrípeta do que a centrífuga, ela erra num detalhe. Ela começa a confundir atividade com progresso. É mais um hino que foi cantado, é mais uma pregação que foi pregada, mas onde estão as vidas? Isso. Onde estão as almas? Então, a verdadeira ideia da grande comissão é que a igreja seja participante a igreja é portadora do anúncio da mensagem do evangelho que transforma. E uma coisa, qual que é a meta do evangelismo? Capacitar pessoas. Qual que é a meta da evangelização? Anunciar Cristo. A meta da evangelização não é converter pessoas, é anunciar Cristo. Essa conversão, ela acontece através do anúncio, através do pecador ouvir a mensagem. E a meta da integração do novo crente é fazer a chegada, facilitar a chegada e a permanência dele. Pastor, sabe quantas pessoas precisou para que houvesse o discipulado e a integração de Saulo? Não. Atos 9. Vai Ananias, está na casa de Judas. Aí vem Barnabé. Aí Barnabé pega ele e apresenta aos 12. Então 12 mais 3. 15 pessoas para fazer a integração e o discipulado de Saulo. Apesar de que não é regra, mas ele era uma pessoa que Deus precisava dele. Então, houve todo esse cuidado. Então, essa ideia de que uma pessoa ganha e ela mesma tem que cuidar, de repente não contempla a realidade dela, porque em um não está reunida todas as características para cuidar daquele. O mínimo é Deus une uma mulher e um homem para cuidar de uma criança. E aí nós vemos 15 cuidando de Saulo. E a grande comissão deve ser cumprida na sua totalidade. Infelizmente, nós não podemos negar de que a grande comissão está sendo cumprida parcialmente por muitas pessoas. Mas a igreja precisa cumprir a grande comissão na sua totalidade. Primeiro, treinar os crentes. Depois, que esses crentes vão, que eles façam a integração das novas pessoas e que eles possam ser discipuladores. Aí nós iremos fechar a conta da grande comissão. Glória a Deus, pastor. Agradeço, pastor Paulo, a sua participação conosco. Amém. Dessa manhã. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.